Olá, boa noite a todos. Estou vendo que está cheio hoje. Bem-vindos. Vamos continuar com o nosso estudo de Kuzari, certo? Alguém me lembrou que uma pergunta ficou no ar de quinta-feira, se não me engano. A gente falou que o povo judeu ele é considerado o povo escolhido e por isso ele tem uma neshama especial, certo? Ele tem uma alma especial, uma capacidade espiritual diferente. Será que o judaísmo é racista? Como você vem e fala que você é o povo escolhido, que você é melhor que os outros, você é especial, será que isso daqui é um tipo de racismo ou não? Essa pergunta sempre sobe, certo? O antissemitismo acontece por todas as gerações. A verdade é que o antissemitismo não é necessariamente ligado com o fato do judaísmo ser o povo escolhido, mas você vê que tem lugares que os judeus são chamados de comunistas, tem lugares que eles são julgados por serem socialistas, alguns lugares julgam judeus porque eles querem se meter em tudo, outros lugares julgam judeus porque eles ficam no canto deles. Quer dizer, tem alguma coisa por trás do antissemitismo que não é necessariamente ligado a alguma coisa que a gente fala ou não, mas realmente, será que o fato da gente falar que o judeu, que a Israel é o povo escolhido, será que isso daqui é um tipo de racismo ou não? Então, a verdade é que o problema é da palavra, terminológico. Quando a gente usa a palavra escolhido, isso daqui tem uma conotação negativa. Quando você fala o povo escolhido, sobe na cabeça o quê? Sobe na cabeça aqueles dias de escola em que o professor dava um trabalho para fazer, cada um escolhia com quem fazer o trabalho, alguém acabava ficando de fora. Ou na aula de educação física, quando tinha que escolher o time e alguém não foi escolhido. A palavra escolhido, ela parece que, olha, tem um monte de gente, várias opções, e eu escolhi um. Esse daqui é diferente, eu quero esse e não quero os outros. O escolhido, às vezes, parece como eu quero você e não quero os outros. Mas a gente falou que tem outro passo que diz que o povo judeu ele já foi criado dessa forma. O escolhido ou não escolhido é outra questão. O povo judeu já foi criado com uma natureza diferente, com uma neshama diferente. Agora, isso não é racismo, por quê? Porque o racismo é quando você usa uma diferença, algo que você diz, eu sou melhor que você nisso, para subjugar o outro. Para falar que o outro, você é pior, então você tem que trabalhar para mim, você é meu escravo, você está num nível mais baixo. Quando o judaísmo fala que o povo judeu é um povo escolhido, isso daqui não vem dar privilégio para o povo judeu, e sim vem trazer a responsabilidade para a Israel. O povo judeu é considerado o coração do mundo, porque quando alguma coisa ruim acontece no mundo, em parte isso é nossa culpa, é nossa responsabilidade. O povo judeu ele tem uma responsabilidade maior. Esse escolhido ou não escolhido não traz um privilégio, ele traz, pelo contrário, uma responsabilidade. A Gemara conta que um dos Nessim de Bnei Israel, um dos presidentes do povo judeu na época da Gemara, era Rabban Gamliel. E quando ele estava falecendo, ele começou a colocar os filhos de responsáveis. E ele falou, olha, você vai ser o responsável da Yeshiva, você vai ser o Rosh Yeshiva, você vai ser o presidente, você vai ser... Deu para cada um dos filhos a responsabilidade que ele ia pegar. E quando ele viu que os filhos estavam um pouquinho contentes, talvez um pouquinho orgulhosos, ele falou para eles, olha, vocês acham que eu estou dando srará para vocês? Acham que eu estou dando para vocês um kavod, uma honra especial? Avduta ninoten lachem. Eu estou dando para você uma escravidão. O presidente ele é o maior escravo de todos. Todo mundo em casa agora, pensa nessa época de corona. Todo mundo está em casa, você trabalha de manhã, trabalha de tarde, o trabalho que ainda está funcionando. Você chega em casa, 6, 7, 8 da noite, e acabou o dia. Você pode sentar e assistir Shiurim daquele lá no YouTube. Mas pega o presidente, pega o primeiro-ministro. Você acha que o Bibi tem alguma noite tranquila esses dias? Pega qualquer um dos ministros, qualquer pessoa que ele tem um cargo mais importante. Você acha que é kavod? Você acha que é só honra que tem lá? Tem escravidão. Ele, por um lado, tem um nome mais bonito, mas, por outro lado, isso daqui é escravidão. Ele tem que trabalhar sem fim, certo? Por isso, quando o povo judeu é chamado de povo escolhido, isso não quer dizer que a gente tem um privilégio, que a gente pode subjugar qualquer outro povo. Isso vem simplesmente dizer que nós temos uma responsabilidade maior, que é a questão espiritual do mundo. O povo judeu é responsável pela questão espiritual do mundo, por elevar o mundo e conectar ele com a Kadosh Baruch Hu. Certo? Agora, depois que o Haver falou sobre Moshe Rabbeinu, falou que Moshe Rabbeinu é especial, ele falou que Moshe Rabbeinu veio e contou para a gente há quanto tempo foi criado o mundo, todas as gerações que passaram, e desde então a gente tem uma contagem fixa, uma contagem
que a gente mantém desde então, e ela é a mesma em todos os cantos do mundo. E aí o Kuzari perguntou, olha, realmente vocês têm uma contagem? Quantos anos vocês estão? E o Haver falou para ele, olha, a gente está no ano tal e tal e tal, certo? 4.500, de acordo com a história. Hoje 5.780, certo? Então, o Haver, ele continua falando para ele que depois de Moshe Rabbeinu saiu Avraham, Isaac e Jacob, a partir de Jacob Avinu foi formado um povo inteiro, certo? E a gente faz essa contagem desde então. Aqui, agora, o Haver, ele meio que muda de assunto, certo? A gente está falando de coisas grandes, está falando do povo judeu de forma geral, como ele foi criado, desde Adão Arishon até Moshe Rabbeinu, toda a história que foi passada, e de repente a gente vê que ele muda de assunto completamente, ele fala de assuntos aparentemente que não são importantes, certo? O Kuzari próprio, ele levanta o primeiro assunto, ele fala, olha, realmente essa questão de contagem, quantos anos se passaram, isso aqui é o mínimo, certo? Moshe Rabbeinu trouxe para o mundo a Torá inteira, ele trouxe para o mundo a conexão com a Kadosh Baruch Hu, todas as mitzvot, isso que ele falou em que ano a gente está é um detalhe mínimo, um detalhe pequeno, mas o Kuzari se apega nisso e o Haver vai com ele, certo? O Haver vai com ele e fala, olha, realmente a gente tem uma contagem de um lado até o outro do mundo, todo mundo conta exatamente a mesma coisa. E de repente o próprio Haver muda de assunto. O próprio Haver começa a falar sobre a língua, sobre as linguagens, sobre as línguas que existem no mundo em diferentes povos. O Haver fala para o seguinte, Avraham Avinu, o primeiro patriarca, ele estava em Dor HaPalagá, ele estava na geração onde aconteceu a Palagá, onde todos os povos se espalharam pelo mundo inteiro, certo? Migdal Bavel, a história famosa da Torre de Babel, em que eles quiseram construir uma torre enorme para chegar até o céu. Essa Migdal Bavel, Avraham Avinu, ele estava naquela época, certo? O rei, o líder das pessoas que estavam lá naquela época, quem organizou a construção do Migdal era Nimrod, certo? Assim aparece na Torá, que Nimrod era o responsável por toda a construção, e Avraham Avinu, ele foi contra ele, ele falou, não, eu não quero, eu não concordo, eu acho que não tem que ser feito dessa forma, e Nimrod tenta matar ele, joga ele na fogueira, mas Avraham Avinu acaba saindo, acaba se salvando. Mas de qualquer jeito, Avraham Avinu, ele estava naquela geração, e naquele momento, naquela geração até então, falam Hazal, todo mundo falava Lashon HaKodesh, todo mundo falava hebraico, e na hora que a Kadosh Baruch Hu decidiu separar todas as pessoas, formar vários povos pequenos, lá foi formada a língua. E Avraham Avinu, ele continuou sendo Avraham Ivri, porque ele segue a linguagem de Ever, um dos filhos de Shem, neto de Shem, Shem vai Ever, certo? Avraham Avinu, ele mantém essa linguagem, ele é chamado de Avraham Ivri, porque ele vai manter a linguagem, o Ivrit, o Lashon HaKodesh, que veio de Shem. E aí, depois disso, as línguas foram formadas. Agora, o Haver tem uma pequena discussão com o Kuzari, ele pergunta para ele o seguinte, me diz uma coisa, de onde você acha que vieram as línguas? Como foi formada a primeira língua? O Kuzari fala, olha, a priori a língua foi formada em algum momento, de repente as pessoas começaram a falar, começaram a conversar. O Haver fala para ele, olha, presta bem atenção, você concorda comigo que não foi um grupo de pessoas, certo? Digamos, um grupo de ingleses, provavelmente eles não sentaram juntos e falaram, quer saber, vamos criar uma língua. Isso daqui vai chamar table, isso daqui vai chamar pencil, certo? Com certeza não foi dessa forma. A língua foi formada de uma escamaklalit, uma concordância geral do povo. Aos poucos ela foi se formando, foi se criando. E o Kuzari concorda com isso. Depois o Haver fala de outra coisa. Ele fala, olha, me diz uma coisa. Quantos dias tem a semana? O Kuzari fala, a semana tem 7 dias, certo? Semana tem 7 dias, normal. O Haver fala, olha, presta atenção. Isso que a semana tem 7 dias não é uma coisa particular aqui em Kozar, ou nessa região. O fato que a semana tem 7 dias é uma coisa geral. No mundo inteiro, você vê que em várias e várias culturas, quase todas as culturas, a semana tem 7 dias. O Kuzari fala, olha, realmente, muito interessante. O Haver fala, vou te falar mais uma coisa interessante. A questão dos decimais, do número 10. Todas as culturas, quando elas fazem a contagem, elas chegam até o 10, depois do 10, quando eles vão subir mais um, eles sobem para o 11. Quer dizer, a gente recomeça a contagem vai de 1 a 10, a gente tem números de 1 a 10, talvez o 10 é a continuação do 9, mas a gente tem de 1 a 10, e as contagens vão de 10 em 10. Fala o Haver para o Kuzari, você percebeu isso? Você percebeu que, de repente, no mundo inteiro tem essa contagem de 1 a 10?
E o Kuzari acha interessante também, mas tá bom, o que isso tem de mais? O que o Haver está querendo do Kuzari? Porque ele está falando para ele sobre a língua, como foi formada a língua de cada povo, o fato de que todo mundo tem semanas de 7 dias, o fato de que todo mundo conta de 1 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, o que isso faz diferença? O que o Haver quer do Kuzari? O ponto por trás de tudo isso, o que o Haver está tentando passar para o Kuzari é falar para ele o seguinte, olha, primeiro ele começou com a língua para falar, olha, você concorda comigo que cada povo e povo, ele tem uma personalidade, ele tem uma característica particular dele. Fato é que cada povo ele tem sua língua, certo? O brasileiro, ele tem um jeito brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. O israelense tem um jeito israelense, inglês, americano, japonês, certo? Se não fosse assim, não ia dar para fazer piada de ninguém, certo? Mas realmente, cada povo, ele tem o seu estilo, ele tem a sua forma de viver. Não foi a sua mentalidade, digamos assim. Não foi uma escolha própria, não é que todo mundo sentou e falou, olha, pessoal, vamos todo mundo se comportar assim, tá bom? Vamos todo mundo viver dessa forma. Não, foi formado do povo, isso foi crescendo de dentro do povo e foi formando a cultura de cada povo e povo. O que a gente vê nisso? A gente vê nisso que cada povo ele tem aparentemente uma personalidade geral. Não particular dele, não é cada pessoa e pessoa tem uma personalidade particular. Pode ser que algum brasileiro ele não tenha o jeitinho brasileiro, um inglês ele pode ser todo bagunçado, certo? Cada um ele tem o seu jeito, mesmo que não é o jeito geral, mas de forma geral cada povo ele tem o seu estilo. Isso significa que cada povo ele tem uma personalidade particular. A questão de 7 dias e contagem até 10 significa que não cada povo e povo somente tem uma personalidade particular, mas que sim, o mundo inteiro, todas as pessoas, seja um chinês, um africano, um europeu, um americano, um brasileiro, argentino, todo mundo, todos os seres humanos, ele tem aparentemente algo que conecta todos. Eles têm um mechanem meshutaf, eles têm algo em comum. Eles vieram todos do mesmo Mekor, da mesma fonte. O Haver está tentando mostrar para o Kuzari que existe algo por trás do mundo material que a gente vê. A gente olha o Brasil, olha os brasileiros, você pensa, tá bom, são muitas pessoas, mas quando a gente consegue encontrar algo que conecta todos eles, a gente entende que tem alguma coisa por trás das pessoas. As pessoas, eles revelam uma cultura que existe dentro do povo. A questão de cultura é muito famosa na Halakha, certo? Tem várias questões. Aparece na Gemara, por exemplo, uma proibição que chama Darkei Emori. Emori era um povo que eles tinham costumes específicos que fala Gemara, a gente não pode se comportar dessa forma. Os costumes específicos deles eram, na verdade, costumes que vieram da cultura. A cultura deles, o estilo de vida deles gerou costumes que a priori não parecem nada demais, mas se a gente analisar profundamente, a gente vai ver que isso não combina com a Israel. Por isso a gente não pode se comportar assim. Famoso Hakuna Matata, conhecem? Certo? O Mowgli, lá os animais ensinam para ele Hakuna Matata, musiquinha. O que é Hakuna Matata? Hakuna Matata também é uma expressão da Tasmânia, se não me engano, algum país na África. É uma expressão que significa não faz diferença. Imagina que, por exemplo, você marcou de encontrar alguém às 3 da tarde e você chegou lá às 4. Você chega lá às 4, o cara olha para você, eu estou te esperando faz 1 hora aqui, por que você não chegou? Você fala para ele, Hakuna Matata, não faz diferença, olha, cheguei às 3, cheguei às 4, não faz diferença nenhuma, que importância tem o dia a dia, segue em frente. Essa expressão, ela representa alguma coisa na cultura. E na cultura judaica, isso daqui é errado. Tudo tem importância. Você marcou às 3, você tem que chegar às 3. Você falou uma coisa, você tem que cumprir. Não tem coisa sem importância, tudo tem que tudo tem que ser levado a sério. Por isso essa expressão ela não combina com o judaísmo. Ou se a gente pegar agora, não vamos entrar agora todas as histórias da Disney, mas de onde apareceram as historinhas dos irmãos Grimm, certo? As historinhas dos irmãos Grimm basicamente são historinhas da cultura alemã. Eles quiseram formar uma conexão, formar uma união entre as Shvatim, entre as tribos alemãs, as tribos que tinham naquela área, onde hoje em dia é a Alemanha, as tribos bárbaras. Eles pegaram historinhas, juntaram isso e fizeram um grupo de historinhas. Essas histórias, elas têm por trás delas a cultura bárbara. Que, tá bom, a Disney deu amaciou um pouquinho a história lá, mas no original, se você pegar essas histórias, as histórias são horríveis, certo? Pega a história, por exemplo, da Bela Adormecida. Tem a historinha do sapato, que as irmãs tentam colocar o sapato, não entra, certo? No filme da Disney, o sapato não entra, aí tá bom, não tem o que fazer. Na historinha original, elas tentam dar um jeito para o sapato entrar, que elas cortam os dedos, cortam o calcanhar, certo? Violência pura.
Então, tem tipos de coisas tem nessas historinhas que não combinam com a cultura judaica. A gente vê costumes, histórias, cultura, folclore de cada povo e povo, ele vem do estilo do povo, e isso não combina com o povo judeu. Quando o Haver está falando para o Kuzari, olha, existe a questão da língua, existe a questão dos 7 dias da semana, os números decimais, tudo isso representa que existe alguma coisa por trás, existe alguma coisa no fundo. Então, quando a gente fala do povo judeu, quando eu vou te explicar sobre Am Israel, saiba que também Am Israel, embora você veja pessoas particulares, por trás dessas pessoas existe uma neshama, existe uma natureza especial. É isso que ele está tentando ensinar para ele. Ele não consegue falar isso direto, muito bem difícil para o Kuzar entender, então ele vai meio que em volta, vai ensinando ele a pensar devagarzinho, certo? Bezat Hashem, amanhã a gente continua com o que o Haver tem mais a dizer. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.